Existe tempo para tudo. Existe tempo de trabalho e nesse tempo de trabalho existe oportunidade para aproveitar o tempo que estamos tendo. E aí? O que temos feito com o tempo? Será que estamos aproveitando ele? Bem, vou falar de uma situação que aconteceu e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque talvez você não esteja aproveitando o tempo de oportunidade que Deus tem lhe oferecido. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 2. Estava para acontecer em 2 dias a Páscoa. E nesse dia da Páscoa, o Senhor Jesus iria ser entregue para ser crucificado. Ele já estava falando, ele já estava dizendo aos seus discípulos. Mas de outro lado, ao mesmo tempo que ele estava falando, do outro lado estava acontecendo outra coisa. O quê? Então, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Olha a situação, de um extremo a outro. Primeiro, Jesus está falando do que iria acontecer. Do outro lado da cena, vamos dizer assim, onde Jesus não estava, estava ali reunidos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Reuniram-se ali naquela sala do sumo sacerdote e consultaram-se mutuamente para prender Jesus e matar. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então Jesus estava sentado à mesa, na casa de Simão, e essa mulher veio, aproximou-se de Jesus com esse perfume de grande valor e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus, quando ele estava ali assentado na mesa. Quer dizer, olha só, de um extremo ao outro, você vê aqui 2 situações até aqui. Jesus preparando aqueles que estavam nessa casa de Simão, falando que em 2 dias seria a Páscoa e que ele iria ser entregue para ser crucificado. Em outra cena estava ali os principais religiosos, os que tinham poder naquela época, estavam reunidos para prender Jesus e matar. Criar uma situação para que houvesse esse plano executado, né? Mas ali, enquanto Jesus estava falando que em 2 dias, veio uma mulher com um perfume de grande valor e derramou sobre a cabeça de Jesus. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande valor, por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Na verdade, enquanto esses discípulos diziam isso, aquela mulher via Jesus como uma oportunidade de expressar o seu amor para com ele. Porque, obviamente, aquela mulher que estava com um vaso de alabastro, um perfume dentro de grande valor, ela estava derramando porque ela apreciava o Senhor Jesus. Apreciava tudo que estava aprendendo com o Senhor Jesus. Tudo que ele estava sendo na vida dela.
que estava falando com ela. Ela aproveitando o tempo de valorizar o Senhor Jesus, enquanto os discípulos, não sei se todos os discípulos, mas a Bíblia fala discípulos aqui, indignaram-se. Por que este desperdício? Um desses discípulos era Judas, que era o responsável pelas ofertas, e ele roubava. Então, os olhos dele estavam de acordo com aquilo que ele via como oportunidade, o dinheiro, e não Jesus. Ele não via Jesus, não apreciava Jesus. Assim tem muita gente que está no nosso meio, até mesmo dentro das igrejas, aonde aparentemente tem um título e olham para o dinheiro, para o preço, não para o Senhor Jesus. Eram para que aqueles discípulos, não sei quais foram os discípulos, mas um deles com certeza foi Judas, era para eles apreciarem o amor daquela mulher para o Senhor Jesus. Jesus, porém, conhecendo isto, Jesus sabia o que se passava na mente desses discípulos. Disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Enquanto aqueles discípulos, ou Judas, vamos dizer assim, ele estava olhando para o dinheiro, porque interessava para ele o dinheiro, e aquele perfume derramado na cabeça do Senhor Jesus, para ele era um desperdício, porque poderia ser usado em dinheiro. Jesus repreendeu: por que vocês estão afligindo essa mulher? Você olha dessa forma, mas ela aproveita, ela ama, ela desfruta dos aprendizagens da vida que eu tenho dado. Os pobres, o dinheiro, você pode ter amanhã, mas nem sempre eu vou estar com vocês. Sabe, ouvinte, eu gostaria que você aproveitasse o tempo para pensar: será que você seria um dos discípulos que vê desperdício até o tempo que você vai à igreja? Será que você fala assim: eu vou sair, tá terminando a reunião, vou sair antes da reunião para que eu possa aproveitar para não pegar trânsito, né? Eu vou buscar o meu filho na escolinha para não ter fila. Ou seja, você não vê as coisas de Deus como momentos especiais. Você não aproveita. Você só vê o dinheiro, a família, o tempo para você, né? Ou você é um que planeja tirar proveito da oferta das pessoas. Você está em uma igreja e você quer aproveitar e tirar proveito das pessoas que querem ofertar a Deus, querem afligir essas pessoas. Meu amigo, ouvinte, você deve observar você, porque o tempo está aí. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, se existiu amanhã. Mas até aqui, o tempo tem sido a oportunidade de você se aproximar de Jesus ou distanciar-se e planejar a sua morte. Vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida.
Tempo fala das suas escolhas. Tempo fala do que é importante. Tempo fala das suas prioridades. Tempo fala o que você faz com a oportunidade que você tem. E Jesus disse: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Imagina você, ela não sabia de nada, mas o amor dela, a gratidão, a imensa vontade de retribuir de alguma forma a Deus do que Ele é para ela. A vida que lhe deu proporcionou a ela, sabe? Ela valorizou. Aquela mulher que derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus, ela valorizou Jesus. E, sem saber, aquele momento que ela derramou o perfume, foi o momento em que ela estava preparando o Senhor Jesus para o seu sepultamento, para a sua morte, nos dias finais. E Jesus disse: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha, ouvinte, sabe, o que a gente faz com Deus fica marcado. A gratidão e também a ingratidão, porque a ingratidão destrói a própria pessoa, não porque Deus é vingativo, não, porque a própria pessoa se amaldiçoa quando ela não aprecia a bênção, a própria bênção. Sabe o que aconteceu depois desse perfume derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Com certeza Judas saiu dali revoltado. Revoltado. É como muitas pessoas que não aceitam que outras se entregam. Não entendem. Claro, não entendem porque não é filho de Deus. Só os filhos de Deus é que apreciam o Pai. E disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Quer dizer, o próprio discípulo que estava com Jesus. E assim, gente, tem sido nos dias atuais. Hoje, muitos que estavam no nosso meio, como discípulo, são aqueles que vão a outros religiosos ou poderosos para fazer algum mal contra aqueles que ofertam a Deus. Fazer mal ao Senhor Jesus, sabe? Mas tudo está profetizado. A Deus ninguém pode prejudicar. O que teria que acontecer era profetizado e Jesus estava pronto para isso. Ele estava disposto, sabe? O que você faz com o seu tempo? As suas escolhas. Será que é fardo para você ir para a igreja? É um fardo para você ler a Bíblia, meditar? Será que é um fardo para você orar? Será que é um fardo você ouvir a verdade? Ouvinte, isso fala muito sobre a sua vida espiritual. Porque muitos estão se camuflando como pessoas de Deus, mas na realidade não apreciam nada o que o Senhor Jesus tem feito. E Jesus tem dado oportunidade para se arrepender, mas esses não aceitam a verdade, porque eles gostam, apreciam a glória desse mundo, o dinheiro, as conquistas, mais do que a salvação, infelizmente.